Boa noite, meus irmãos, os irmãos que aqui estão, nossos irmãos espirituais que também aqui se fazem presente, nossos irmãos que estão nos assistindo nessa oportunidade ou que vão nos assistir depois, que sejam todos bem-vindos, que sejam acolhidos nos braços de Jesus e que possamos assim fazermos a nossa prece de início neste grupo amigo e companheiro que carinhosamente chamamos de aprendizes da fraternidade. E eu convido a todos neste momento para fechar os nossos olhos, acalmar o nosso coração, o nosso pensamento do dia a dia, da correria, do trabalho, das nossas dúvidas, das nossas aflições, e que possamos neste momento nos conectarmos com o nosso Mestre Jesus, nosso meigo Nazareno, que nos estende, Senhor, os seus braços e nos acolhendo, Senhor, em um forte e longo abraço. E vamos assim, Senhor, nos sentindo envolvidos por este amor, por essa brandura, por este carinho que o nosso Mestre tem a cada um de nós. E vamos nos sentindo assim fortalecidos e envolvidos, e que possamos, Senhor, através da vossa vida, do seu exemplo, dos teus ensinamentos, buscarmos, Senhor, as nossas respostas, buscar, Senhor, a nossa fé, a nossa esperança em Ti, Senhor, nos sentindo assim fortalecidos. E que possamos, Senhor, iniciarmos a palestra de mais essa noite com a prece que nosso Mestre, há mais de 2000 anos, nos ensinou. Quando ainda, Senhor, não sabíamos falar com Deus. E Ele então assim disse: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Muito bem. Bom, o mês passado estava aí na palestra e eu falava, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, sobre as bem-aventuranças, e principalmente nós falávamos sobre o perdão e o não julgueis. E aí, neste capítulo, bem-aventurados os misericordiosos. E aí, como é um capítulo longo, eu fiz uma divisão, porque fala sobre o perdão e não julgueis. E olha, rende, não é? O assunto que rende sobre falar sobre o perdão e falar sobre o não julgar. Então, na palestra do mês passado falamos sobre o perdão e hoje vamos continuar e vamos falar sobre o não julgueis. Então, nossa palestra de hoje é: não julgueis para não serdes julgados.
E como vos disse, está no capítulo 10, os irmãos que quiserem depois estar acompanhando, estar lendo em seus lares, é muito profundo e muito bonito. E aí vamos lá. O que vamos falar sobre não julgueis? Aí pegando lá o Evangelho segundo o Espiritismo, começa falando de uma mensagem de Jesus, um ensinamento que fala: não julgueis para não serdes julgados, o argueiro e a trave. Primeiro, o que é o argueiro e o que é a trave, vocês sabem? Porque toda vez que eu leio, eu faço uma confusão. O que é o argueiro, o que é a trave, né? E aí, o argueiro significa um cisco, uma coisa mínima, um cisquinho. Mas a trave, procurando, eu vi que era o significado de uma viga, mas vamos dizer que é um pedaço de madeira, vamos dizer assim, bem maior do que um cisquinho. Está bem. E aí, Jesus, nessa passagem, nos relata e fala assim: como vós dizeis ao vosso irmão, deixai que eu tire o argueiro, o cisco do vosso olho, sendo que vós tendes uma trave, um pedaço de madeira. E Jesus ainda diz: e vós ainda dizeis para o seu irmão, deixai que eu tire o cisco do vosso olho, e não consegue ver o que tens em seu olho. E ainda Jesus diz assim: ah, hipócritas, tirai primeiro a trave, o pedaço de madeira que está em vosso olho, e depois ajudai o vosso irmão a tirar-vos o pequeno cisco que tem em vosso olho. E isso também se encontra na Bíblia, no Novo Testamento, em São Mateus, capítulo 6. Eu anoto porque a Bíblia, né, tem que falar direitinho, né? São Mateus, capítulo 7, versículos de 3 a 5. E também se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, analisando só essa pequena passagem de Jesus a falar sobre o argueiro e a trave, que é um cisco, que é um pedaço de madeira, nós pensamos assim: não acontece isto conosco? Muitas vezes nós vemos aquilo que os nossos irmãos, que as outras pessoas assim fazem. Sabemos que todos nós fazemos coisas boas, mas também cometemos erros. Mas nós enxergamos o quê? Primeiramente, é os erros. E além de enxergar, nós verbalizamos. E ainda, como diz aqui, queremos ir lá e tirar o cisco. Espera aí que eu vou resolver. Vou resolver o seu problema, né? E aí não vemos que em nós há essa trave, há esse pedaço de madeira. E nos deixamos assim ser conduzidos, achando que é mais fácil não nos enxergarmos e vermos só o que os outros fazem. Isso não acontece. Então, muitas vezes, nós pegamos assim falando: ah, a pessoa é tão boa, mas... tem sempre o mas, né? A pessoa comete isso, fala isso, diz isso. E aí, e nós? Será que também não erramos? Será que também não cometemos erros? E aí, ao ler essa etapa,
de nossa palestra sobre o argueiro e a trave me fez pensar em Santo Agostinho. Porque Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, na passagem 919, se não me engano, ele fala do conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. E o que é conhecer-se a si mesmo? É nós vermos quem somos nós. É vermos o espelho de nossa alma. A nossa intimidade daquilo que somos como pessoas, como seres humanos. E aí Santo Agostinho, nessa passagem, que é muito interessante também, ele relata que quando esteve ele à Terra, ele fazia uma reflexão e um exercício. Ele, toda noite, antes de deitar, ele fazia reflexão de tudo que ele fazia no dia. Daquilo que ele fez, daquilo que ele não fez, daquilo que ele podia ter feito melhor e não fez, daquilo que ele acabou se indispondo com as outras pessoas, que às vezes ele percebia que ele, muitas vezes, acabava se indispondo. E aí ele imaginava e pensava, não, amanhã tenho que melhorar. E assim foi gradualmente, toda noite, antes de deitar, repousar, ele se recolhia em seus pensamentos, no seu íntimo, para que ele pudesse se reformular. Como nós falamos, né? A reforma íntima. Quem somos? O que precisamos fazer para nos mudar? E achei interessante porque muitas vezes, na correria do nosso dia a dia, nós não temos tempo, né? Estávamos comentando essa semana aqui com o grupo que muitas vezes nós não temos tempo de orar, né? Nós, né, corremos o dia inteiro, escovamos os dentes, né? Tomamos banho e aí na hora que nós vamos falar com Deus, com Jesus, muitas vezes acabamos, né, relaxando e se deixando conduzir pelo sono. Então, realmente, isso faz com que nós tenhamos um compromisso com Deus, com Jesus e conosco, para que nós possamos assim nos conhecer. E, em vez de ver o cisco no olho do meu irmão, espere, vou primeiro tirar essa trave, aprender como se tira essa trave, para que depois sim eu possa ajudar o meu irmão. Em vez de julgá-lo, vou auxiliá-lo. Então, achei muito bonita essa passagem do nosso Mestre Jesus. Mas ela não é a única, não. Olha só, neste capítulo também se é falado, como a nossa irmã Cecília, né, estava fazendo a leitura no começo, que não julgueis para não seres julgados, porque do mesmo modo que julgardes, vós também sereis julgados. Da mesma maneira que medides o seu irmão, vós também serão medidos. Da mesma forma. E aí, nesta parte, fala justamente da mulher adúltera, que diz: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E achei interessante que, fazendo uma pesquisa
no livro Boa Nova, no capítulo 13, justamente há esta passagem. Só que não está só a passagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que está na Bíblia. Ela relata o que acontece depois que a mulher adúltera não é condenada pelos seus algozes e nem por Jesus. E é muito interessante, se caso vocês tiverem a Boa Nova, leiam o capítulo 13, que é muito interessante, né? É assim, é a continuação, né, deste ensinamento. Mas vamos a ele. Estava Jesus com seus discípulos e Jesus tinha feito várias pregações. E ali, perto do mar da Galileia, estava Jesus com seus discípulos. E aí, eis que Jesus vê um grupo de homens ardentes, falando alto, gesticulando com pedras em suas mãos. E com ele vinha uma mulher que estava assim totalmente desalentada. E eles a conduzia pelo braço, arrastando-a. Então, esses homens, que eram ali entre eles os escribas e os fariseus, doutores da lei, levaram a nossa irmã até Jesus e disse a Jesus: Mestre, esta mulher foi pega em adultério. E diz a lei de Moisés, que ela deve ser apedrejada em praça pública. E o que dizes vós, Senhor? Na verdade, eles estavam testando Jesus para ver que postura Jesus iria tomar. E Jesus, brandamente, ele simplesmente abaixou-se e começou a escrever ali na terra. Então, continuaram perguntando: então, mestre, que devo fazer? Que devemos fazer a ela? E Jesus, brandamente, se levantou e disse: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Se abaixou e continuou a escrever com o dedo na areia, ali, na terra. E aí, os homens pararam e do mais velho para o mais moço, começaram a largar as pedras. E então foram-se indo embora. E ficou apenas ali Jesus e a mulher. E então Jesus olha e disse: onde estão os vossos juízes, os vossos algozes? Eles te condenaram? E ela olhou para os lados: não, Senhor, não me condenaram. Então, nem eu vos condeno. Vá e não peques mais. E aí que começa a entrar o livro da Boa Nova, que justamente ele fala o que acontece após isto. E aí, este capítulo é grande. Tem muitos acontecimentos, muitas coisas importantes, mas eu resumi para que vocês pudessem, assim como eu, sentir o que os discípulos, o que o mestre sentiu nessa passagem. E aí, na Boa Nova, no capítulo 13, que fala sobre pecado e punição, Jesus fala
que a mulher, ao se levantar, e quando Jesus, da sua brandura, diz: nem eu vos condeno, vá e não peques mais, ela sentiu uma alegria na sua alma, como se pela primeira vez alguém se importara com ela. E ela saiu dali radiante, com uma nova oportunidade que lhe batia ao vosso coração. Mas assim que a mulher se distanciou, veio para perto de Jesus os discípulos, e um entreolhando para o outro. Então João se aproxima de Jesus e diz: Mestre, por que não condenaste e não puniu a mulher em pecado, a mulher adúltera, mestre? Então, o mestre disse: mas, João, quais as razões em favor desta condenação? Por que condenaria eu esta mulher? E aí João continuou e disse: sabe, Senhor, o que está escrito na lei? Que toda mulher pega em pecado, cometendo adultério, ela deve ser apedrejada, Senhor, porque assim ensinou as leis de Moisés, e é assim que seguimos. Então, não seria justo que ela pagasse centil por centil e fosse assim punida? Então Jesus olhou e viu que, na verdade, os discípulos queriam entender por que do perdão, o porquê de que Jesus não a condenou. Então Jesus disse: por acaso, João, sabes quantas vezes tem sido ela objeto de ofensas? Será que seria justo agravar-lhe os seus padecimentos, já que sua própria consciência já lhe acusa? Seria justo, ao sofrimento que ela já passa e às suas durezas da vida, impor a ela mais punição? E então, João, tentando entender o que Jesus queria dizer com tudo isso, e João pergunta: Senhor, perdão se não estou compreendendo e entendendo a profundidade dos vossos ensinamentos, mas confesso, meu irmão, que tenho, mestre, dificuldade de entender. E aí, Jesus disse: sabe, João, ninguém pode contestar que ela tenha pecado. Realmente, nossa irmã tem, sim, e cometeu pecados. Mas eu vos digo que há sacerdotes, doutores da lei, magistrados, filósofos, que corromperam a sua alma por mais baixo preço e venderam a sua alma. Contudo, João, não vi nenhum algoz desses irmãos lhes ferir
e nem lhe trazer pedras para ser atirado a estes irmãos. Veja, ainda, apesar das dificuldades que ainda temos em humanidade, muitos são aqueles que são brancos por fora, alvos, mas não se engane, João, são caiados por dentro, estão enegrecidos. E digo-vos que estes irmãos se encontram em pior situação do que nossa irmã. Mas não vejo ninguém os condenando. Não vejo ninguém lhe chamando a atenção. Então, Jesus, nesta oportunidade, disse: sabe, por acaso vós, dizendo aos discípulos, sabeis o que passa nossa irmã? Que muitas vezes lhe falta o pão para lhe saciar a fome e não tem o alimento necessário para si e para seus filhos. Vós sabeis o quanto ela é recriminada pelos seus próprios familiares, o quanto ela é acusada. Sabeis o porquê nossa irmã seguiu por este caminho, por esta jornada? Sabeis o porquê nossa irmã desistiu e acabou se envolvendo nesses laços e se perdeu? Então, João, e olhando para os discípulos, não nos cabe ser algozes de nossa irmã, mas sim nos cabe ser irmãos de nossa irmã. Sabe, continuou Jesus, Deus nosso Pai é de infinita bondade, sabe o que vai no coração de cada um de seus filhos e aguarda os filhos pródigos que estão perdidos no caminho e aguarda ansiosamente para que eles possam retornar aos braços do Pai e para que eles possam receber o alento necessário como filhos do Pai eterno. Então, continuando Jesus, não devemos nós, que levamos a palavra de Deus, sermos juízes, julgadores de nossos irmãos, independente daquilo que vemos, analisamos e achamos o que é certo e o que é errado, mas que sejamos sim irmãos que possam conduzir estas ovelhas, que possam acolher estes corações, porque para julgar e para pegar as pedras e atirar, há muitos. Então, que possamos aprender essa grande lição, porque um dia partirei, mas vós continuareis como testemunho do Evangelho, da Boa Nova aqui na terra.
E então João, assim como os discípulos, porque João perguntou, mas acredite, todos eles pensavam da mesma forma, porque eles eram conduzidos pelas leis de Moisés, as leis mosaicas, e eram dente por dente, olho por olho. Então para eles era natural. Mas Jesus veio ensinar a lei de amor. Jesus pegou tudo aquilo que Moisés veio trazer dos mandamentos e pôs ali a pitada que faltava, que era a lei de amor. Então, Jesus traz nos ensinamentos, na Boa Nova, traz nas bem-aventuranças piedade, misericórdia. E este ensinamento encerra-se com uma última parte do Evangelho segundo o Espiritismo, que é sobre a indulgência. Para amar, perdoar, para não julgar, nós temos que ser indulgentes. E o que é indulgência? Amar, perdoar, é clemência. E aí, no livro segundo o Espiritismo, me chamou a atenção um parágrafo que diz: a indulgência não vê os defeitos alheios, e se os vê, evita divulgá-los e comentá-los. Sede, pois, severos convosco mesmo, e indulgente para o vosso irmão. Talvez tenhais cometido faltas muito mais graves do que outros. Então, tenhais misericórdia de vossos irmãos, que assim como vós também está aprendendo. Então, esse ciclo deste capítulo 10, nós trabalhamos perdão, não julgueis e a indulgência. E não esquecermos que aquilo que Jesus nos ensinou, o que nos salva, é o amor, é a caridade, é a piedade, é a misericórdia. Se eu quero isto para mim, então que sejamos os primeiros a colocar em prática. Assim como nosso irmão Santo Agostinho, que toda noite procurava nos seus pensamentos ver o que fazia, o que podia se melhorar. E assim foi aprendendo. Nós também, nesta longa jornada de espíritos eternos que somos, estamos neste degrau. Cada degrau um aprendizado, cada degrau uma oportunidade. Pois assim como disse Jesus, nosso Pai, Deus, aguarda todos os vossos filhos. Filhos pródigos, filhos do amor eterno. Então, que possamos refletir sobre este capítulo. Quem quiser, leia o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos. Leia, quem tiver, a Boa Nova, que traz tantos ensinamentos, continuação do Evangelho, com mais riqueza, e que nos faz bem
que nos faz refletir e nos faz ver o quanto Jesus trouxe para nós a beleza do amor verdadeiro. Que Jesus abençoe a todos, meus irmãos, e eu convido a todos nós, os irmãos também que estão em seus lares, para fazermos a prece de encerramento de mais essa palestra. E eu trouxe para dividir com os irmãos a oração de São Francisco. E quando nós estivermos fazendo a oração de São Francisco, vamos pensar em nossos irmãos doentes e aflitos, nossos irmãos necessitados, nossos irmãos que se encontram nos hospitais, ou mesmo em seus lares. Nossos irmãos que se encontram, Senhor, vivendo e morando nas ruas, que sentem, Senhor, assim como a mulher adúltera, alguém que vos olhe nos olhos e possa vos dar um pouco do amor, um pouco da paz que tanto necessita, de sentir assim como seres humanos. Então, vamos assim dizer: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver a tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. E possamos levar para os nossos lares, para os nossos familiares, a paz, a harmonia, o equilíbrio em nossos corações, e que possamos levar também para os nossos familiares, para o nosso lar, essa paz, essa harmonia e o amor do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Uma boa noite a todos, meus irmãos. Que possamos, Senhor, agradecer mais essa oportunidade. Agradecendo a todos, aos irmãos dos planos da vida, aos irmãos que nos assistiram mais essa noite. Que a paz de Jesus esteja com todos. Que assim seja, meus irmãos.